a diretoria do Flamengo não tinha que pensar que está perdendo o Matheus Cunha. Tinha que pensar que está perdendo o Rossi. E chega alguém para brigar com o Rossi. Vou começar com você aí, tá, o Rafa Melo. Consegue identificar o que vem acontecendo com o Rossi? Não tô falando só de ontem, eu tô falando dos últimos jogos do Rossi, né? Muito inseguro na saída do gol. O jogador ele oscila na temporada, né? Até mesmo um goleiro. Ontem eu achei que o Rossi fez um bom jogo, inclusive ali no tempo regulamentar, e acabou defendendo um pênalti, né, cobrado pelo Atlético Mineiro, né, ali na disputa de pênaltis, mas ele vem oscilando. O jogo contra o Ceará, o Flamengo toma um gol de empate com uma falha do Rossi. Vem, inclusive, demonstrando alguma insegurança ali dentro da área, quando sai com a bola, mas isso aí é uma questão mais de oscilação. Todo jogador vem oscilando, e todos os jogadores do elenco oscilaram nessa temporada. Mas assim, o Rossi ele nunca foi unânime, né? Ele nunca foi assim um grande goleiro. Ele foi um goleiro demonstrando muita raça, né? Em alguns momentos defesas impressionantes, alguns milagres que ele operou, salvou o Flamengo em alguns jogos. Mas assim, eu acredito inclusive que o Flamengo esteja no mercado em busca de um goleiro não só para compor ali a saída do Matheus Cunha, né, que já está acertado com o Cruzeiro, já assinou um pré-contrato. Eu acho que o Flamengo vai contratar um goleiro para disputar a posição com o Rossi, um goleiro que chegue de repente para ser titular. Mas o argentino tem crédito aí com a torcida, né? E assim, só para deixar claro, tá, Alan? Eu quero ouvir tua opinião, os amigos do chat aí. Em momento nenhum eu falei em tom de crítica. Eu tô uma pergunta que o torcedor tá fazendo, a nível de preocupação mesmo. Porque ele tem perdido a concentração em alguns jogos, o Alan. A gente viu ali no primeiro jogo lá contra o Atlético, que tem aquele lance com o Matias Vinha, que recua a bola, ele quase o Rony faz o gol. Depois, na sequência, tem saídas do gol também que ele tem perdido o tempo da jogada. Acontece uma falha contra o Ceará. Ontem, de novo, ele sai. Então, a pergunta é essa: o porquê essa falta de concentração do jogador? Você acredita que seja uma oscilação normal? Cara, eu acho que é uma oscilação normal de um goleiro ok, como são todos os goleiros do futebol brasileiro. O Fábio talvez seja um pouquinho acima, mas o Fábio tomou um frango feio contra o Cruzeiro. Isso prova que todo goleiro erra e falha. A gente não tem goleiro de primeira prateleira no futebol brasileiro, gente. Isso aí é fato, é nítido. Por que você acha que... Cara, para ver todos os clubes. Os clubes estão trocando de goleiro toda hora. O próprio Botafogo, eu não lembro quem era o goleiro do Botafogo, aí depois foi o Era o Lucas. John, né? Não, o Lucas Perry. Antes. Antes do Lucas Perry. Não lembro quem era, aí virou o Lucas Perry, aí vendeu o Lucas Perry, veio o John, agora tá vendendo o John. Então, enfim, o Vasco achou ali o Jardim. Então, é assim, cara, e os outros times vão rodando o goleiro. O Corinthians agora, que parece que está satisfeito com o Hugo, apesar que eu acho que o Hugo, por exemplo, eu acho ele inferior ao Rossi, mas o Corinthians estava rodando de goleiros há um tempão. O Cássio vinha sendo criticado. O Cássio que é titular do Cruzeiro. O Inter, o próprio Rocher andou errando. Então, enfim, não há nenhum goleiro unânime para mim. O mais assim perto de unanimidade é o Fábio. O Everton, que por muito tempo foi considerado o melhor goleiro do futebol brasileiro, a torcida do Palmeiras está apelidando ele de bracinho de jacaré. A torcida do Palmeiras, a própria torcida, né? Então, enfim, para mim, goleiro ali é ok. E o Rossi, cara, ele tem as falhas dele. O Rossi oscila, né? Ele tá tendo uma certa dificuldade de saída de bola. Eu nem acho que ele tem problema de saída de bola. Ele demonstrou esse problema nos últimos jogos. Mas ele vinha saindo bem também, né? E eu acho que o Flamengo, como vai sair o Matheus Cunha, eu não sou a favor do Flamengo buscar um goleiro para reserva. Não sou. Eu acho que o Flamengo tem que ir atrás de um goleiro com capacidade para disputar a posição com o Rossi. Se for para apostar, aposta na base. Aí estão falando aqui, Carlos Miguel. Galera, o torcedor muitas vezes fica com o imaginário. O Carlos Miguel pode chegar no Flamengo, em qualquer outro clube brasileiro, apesar que já tem uma informação que o Carlos Miguel não quer voltar para o Brasil, quer ficar na Europa. Mas vamos lá, como a galera tá citando o Carlos Miguel aqui. E o Brasão, né, do Santos também. O Carlos Miguel podia chegar aqui no Flamengo, virar o melhor goleiro do futebol brasileiro, titular da seleção brasileira, enfim, futebol não tem bola de cristal. Mas o que credencia o Carlos Miguel para esses pedidos todos?
O Carlos Miguel, ele tem 3 meses de titularidade no Corinthians. O Carlos Miguel vai fazer 27 anos. O Carlos Miguel tem 28 jogos na carreira. É quase um jogo por ano. Isso, 28 na carreira, sendo que alguns jogos ele entrou durante a partida, né? Porque por conta de expulsão ou lesão. Então não são nem jogos completos. O que credencia o Carlos Miguel? 2 meses, 3 meses? Então a torcida que pede o Carlos Miguel errou ao criticar o Hugo. Porque o Hugo depois errou, mas o começo dele também foi maravilhoso no Flamengo. Então, enfim, eu não entendo o imaginário da torcida que às vezes não acompanha o jogador e achar que esse cara vai resolver. Como se o Carlos Miguel tivesse 21 anos. Então, cara, o Carlos Miguel tem 28 anos. O que credencia para trazer para ele ser uma certeza para o Flamengo? Não, nenhuma. O Brazão rodou e nada. Agora tá bem no Santos. Mas tá falhando direto. Falhou pra cacete no último jogo. Pegou, mas falhou. Então, enfim, também não é um goleiro incontestável. Não existe esse goleiro. Então, mas eu acho que o Flamengo tem que buscar um goleiro com capacidade. É como se o Flamengo tinha que pensar. A diretoria do Flamengo não tinha que pensar que tá perdendo o Matheus Cunha. Tinha que pensar que tá perdendo o Rossi. E chega alguém para brigar com o Rossi. Quem é, aonde achar, eu não sei. Goleiro é uma posição. Botafogo perdeu o Lucas Perry, foi atrás do John. Tá perdendo o John, vai anunciar o Neto. Se o Neto ia ser uma boa no Flamengo, não sei. Também não consegue ter estabilidade. Ele teve uma temporada boa no Valência e depois nada. Foi pro Barcelona, mal jogou e quando jogou foi um desastre. Foi pra Inglaterra, nada, né? Se ele estivesse bem na Inglaterra, o Bournemouth não ia liberá-lo, nem ia rescindir o contrato com ele. Então, enfim, eu só acho isso. Eu acho que o Flamengo tem que buscar um goleiro que seja mais certeza. Porque o Flamengo tem aposta na base, entendeu? O Rafa fala muito do Pedro, do Coritiba. É Pedro o quê, Rafa? Desculpa, Morisco. Morisco, obrigado. Eu não conheço tão bem. Tipo assim, se o Pedro Morisco vier para ser uma aposta, eu não sei se valeria apostar no Lucão, no Diogo. Se o Morisco tiver a capacidade... Eu não tenho, o Rafa talvez tenha, porque o Rafa acompanha mais. Se o Pedro Morisco for aquele goleiro que já esteja pronto, que de repente chega para tomar posição, pode brigar de igual para igual pro Rossi, aí ok, aí beleza. Mas eu acho que o Flamengo não tinha que pensar na reposição pro Matheus Cunha. O Flamengo tinha que pensar em alguém para brigar com o Rossi. Fala, Rafa. Inclusive foi o que eu falei, né? Eu contrataria um goleiro para disputar a posição com o Rossi, não para compor elenco. O Léo Jardim do Vasco não seria interessante? O Vasco acabou de renovar, né? Mas tá perdido lá, cara. O Léo Jardim tá perdido num time que não vai disputar nada, vai lutar para não cair. Acho que. Mas aí tem que ver a multa do Léo Jardim, porque o Pedrinho não vai vender. O Pedrinho vende São Januário, mas não vende o jogador pro Flamengo. Sabe? Chega lá com dinheiro, o Léo Jardim seria um goleiro interessante ali pro Flamengo. E só para deixar claro. O Flamengo podia ter se adiantado antes do Léo renovar. Antes da renovação. Assinava um pré-contrato, avisava o Vasco até um pré-contrato, e vocês estão precisando de dinheiro, o Léo Jardim vai ser nosso em janeiro. Agora, a gente pode te dar um dinheiro aqui, tá? Para você dar você dá uma desafogada e você não perde o goleiro de graça daqui a pouco. Mas agora que renovou, eu acho complicado. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.